eu vou tratar rapidamente, prometo ser breve, respeitar os 30 minutos que me foram concedidos para tratar desse tema. E de antemão eu só queria lembrar uma passagem do Boaventura de Souza Santos, porque isso relembra um pouco esse momento, esse contexto da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, porque ele entra em vigor formalmente, mas de pouco em pouco é que nós vamos nos habituando a trabalhar com isso. E Boaventura de Souza Santos, ele diz, para tratar de uma ruptura sociológica, para tratar de um momento relacionado à sociologia de agora, mais ou menos o seguinte, que há um desassossego no ar. Nós vivemos na orla do tempo. Nós estamos mais ou menos entre um presente que está se acabando e um futuro que está chegando. E é mais ou menos isso que acontece dentro do contexto do novo Código de Processo Civil. Há um desassossego de todos nós, natural por conta dessa grande ruptura. Embora muitas dessas supostas inovações já sejam reclamos doutrinários e jurisprudenciais antigos, não há como deixar de reconhecer que estávamos acostumados, dentro de uma rotina, a trabalhar com o CPC 73, o Código do ZAID, entre outros aspectos já há bastante tempo consolidados. Mas esse desassossego, que é natural agora do CPC 2015, eu acho que no tema do precedente ele já acompanhava o jurisdicionado há muito tempo. Porque não é novidade para ninguém que os precedentes dentro do nosso sistema jurídico são claramente instáveis, sobretudo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também, por que não dizer, do Supremo Tribunal Federal. O próprio professor Daniel Amorim Assunção Neves foi mencionado em algum momento aqui nas palestras, no sentido de que o STJ, em um tom às vezes jocoso, tinha a jurisprudência banana bolt, que virava a todo momento. E isso era um elemento de angústia para os jurisdicionados, porque ele muitas vezes amparava em uma premissa de que aquele precedente estava valendo, ajuizava uma ação do Poder Judiciário e não encontrava aquela resposta que o precedente até então vigente funcionava, porque depois que ele ajuizou a ação, a banana bolt virou completamente. E dentre esse aspecto da angústia, eu sempre concluí que, embora o novo Código de Processo Civil fale muito em precedente, talvez seja uma das principais bandeiras, a vinculação a precedentes, a objetivização do processo, no objetivo de ganhar mais estabilidade, eu acho que tratar de precedente constitucional é fundamentalmente, tratar de precedentes é fundamentalmente um tema de direito constitucional, acima, inclusive, de tratar do direito processual. Não é à toa que se fala na doutrina, na vinculação a precedentes, há muito tempo, inclusive antes do CPC 2015. O próprio professor Luiz Guilherme Marinoni, que palestrou aqui no primeiro dia, ele deixa claro em uma obra específica, Precedentes Obrigatórios, a necessidade de se preocupar mais com a estabilização da jurisprudência. Então, buscar os fundamentos para a vinculação dos precedentes necessariamente passa por uma releitura da Constituição. Alguns desses fundamentos, evidentemente, iniciais, eles parecem como truísmos, obviedades. Mas a obviedade, por muitos casos e muitas vezes, representa a resposta que a gente precisa. Nem tudo está no complexo. Às vezes a simplicidade é a que melhor responde a certos problemas. O princípio da legalidade previsto na Constituição, que para o plano privado, para todos nós, significa que podemos realizar tudo aquilo que a lei não expressamente proíbe, e já para o plano público de vinculação da administração, significa que a administração só pode realizar aquilo que a lei lhe autoriza, me parece talvez o ponto central da vinculação de precedentes. Porque de nada adianta a gente dizer de um princípio de legalidade se a interpretação sobre aquela legalidade ela é completamente instável. De nada adianta, por exemplo, exigir determinado comportamento da administração pública se a interpretação sobre determinado agir, se é certo, se é errado, se pode ou não cobrar o ICMS, como já foi dito aqui algumas vezes, se isso é instável. A eficácia do princípio da legalidade ela é claramente vinculada a uma estabilidade desses precedentes. Não adianta eu colocar um preceito legal se isso não receber uma estabilidade de interpretação. A interpretação sendo instável, também será a segurança que deriva dessa legalidade que se espera. A isonomia talvez seja dos mais simples, mas que mais justifiquem a necessidade de uma maior estabilização dos precedentes no âmbito do Poder Judiciário. Isonomia nesse sentido, já bastante conhecido, de que devemos tratar igualmente as pessoas que estão em situações iguais, desigualmente aqueles em situações desiguais, representa claramente talvez esse desassossego que eu disse do jurisdicionado. Muitas vezes um jurisdicionado conversava com um amigo, vamos supor lá numa mesa de bar,
e de repente ele falava, não, entra com essa ação porque eu entrei e consegui uma vitória no Poder Judiciário. E a pessoa, muitas vezes embasada na mesma premissa fática, e mais do que isso, na mesma premissa de direito a ratio decidendi, ajuizava uma ação do Poder Judiciário e acabava entrando numa espécie de loteria. Porque dependendo da vara que cai, dependendo da Câmara que isso pode cair, a solução é diversa. Isso, em última análise, é um reclamo já há muito tempo feito pela doutrina, viola frontalmente essa ideia da isonomia, porque o Poder Judiciário, em linhas gerais, acaba entregando resultados diferentes para hipóteses idênticas, ou, se impossível, a identidade plena, pelo menos para hipóteses análogas. Por fim, a celeridade e duração razoável do processo, talvez essa seja uma bandeira bastante forte do Conselho Nacional de Justiça, e aqui eu compartilho em parte da crítica que foi feita pelo desembargador Guilherme, a respeito talvez de um otimismo exagerado em relação à promessa de celeridade do novo Código de Processo Civil, o que claramente não significa que também não tenha inovações positivas, mas se a promessa do Código de Processo Civil é trazer celeridade ao processo, uma simplificação do procedimento acima de tudo, não há como deixar de reconhecer que a estabilidade das decisões judiciais, a estabilidade jurisprudencial, ela talvez seja um ponto determinante para, inclusive, conter essa cultura de um litígio exagerado. Porque se a pessoa, por exemplo, não tem, inclusive, certeza sobre a própria derrota, porque, embora exista um precedente a ela contrário, ela sabe que um ou outro juiz ali decide diferentemente daquele precedente, isso é um incentivo claro ao ajuizamento de ações. Então, claramente, a estabilidade e a previsibilidade que daí decorre, que é um elemento de boa-fé objetiva, a previsibilidade do Poder Judiciário, eu não tenho dúvidas que contribuirá determinantemente para a celeridade e para a duração razoável do processo. Então, já a partir desses três direitos fundamentais de primeira dimensão, previstos lá no artigo 5º da Constituição, baseados no lema da liberdade, já se pode dizer claramente que o tema do precedente é, acima de tudo, um tema de direito constitucional. E o que o Código de Processo Civil fez foi, a partir desses elementos de direito constitucional, a partir desses direitos fundamentais, incorporar isso no plano positivo, para, inclusive, tentar modificar certa cultura do não respeito ao precedente. Bom, mas como todo direito fundamental, e eu posso dizer que os precedentes estão inseridos nesse ponto, é possível visualizar um aparente conflito, um aparente mesmo, porque não há um real conflito. Porque muita gente pode dizer o seguinte, olha, a independência do judiciário ela é centralizada, acima de tudo, na independência do magistrado, independência de convicção. E obrigá-lo a seguir um precedente, em última análise, não deixa de ser um paradoxo com essa afirmação. E a Constituição, na verdade, lá no artigo 95, quando fala de garantias do judiciário, garantias doutrinariamente classificadas de garantias de independência, fala, na verdade, da inamovibilidade, da irredutibilidade de subsídios, mas em nenhum momento, por exemplo, menciona a independência de convicção. Eu não estou a dizer aqui, evidentemente, que a independência de convicção não é um direito fundamental. Evidentemente que é. A independência de convicção do magistrado, na verdade, é o ponto basilar da estrutura democrática, eu posso dizer assim. O fundamento da independência de convicção do magistrado ele não vem expressamente escrito na Constituição, mas deriva claramente da teoria de que existem direitos fundamentais implícitos e também cláusulas pétreas implícitas, além de que constitui, em parte, o elemento do artigo 2º que fala da harmonização e separação dos poderes, para quem prefere a expressão separação. Mas o artigo 95 fala lá em garantias de independência, na mobilidade, irredutibilidade de subsídios, fala das garantias de imparcialidade relacionadas às hipóteses de impedimento e reconhece-se que há independência do juiz em termos de sua convicção. Mas é preciso sempre interpretar a Constituição Federal nunca de forma isolada, mas como um todo unitário, o princípio da unicidade da Constituição, inclusive. E isso demonstra, na verdade, que é possível sim afirmar a independência de convicção do juiz como um elemento central, ao tempo que se reconhece que essa independência de convicção deve ser operada dentro de um sistema coerente, constitucionalmente estabelecido. É preciso que essa independência de convicção, em outras palavras, respeite as regras do direito. E constitucionalmente se exige o respeito aos precedentes como uma das regras de direito. A convicção, contudo, não é absoluta. A liberdade de convicção não é absoluta e não pode ser utilizada de argumento para ferir, inclusive, a própria estrutura que foi delimitada constitucionalmente.
Bom, com base nessas premissas iniciais, o artigo 927 do Código de Processo Civil, que a doutrina reconhece como uma das inovações mais importantes, ela traz as hipóteses de vinculação do juiz e do tribunal a certas decisões. E isso está bem claramente previsto ali quando diz que os juízes e os tribunais observarão as seguintes decisões. Em um primeiro ponto, a pessoa pode dizer o seguinte: olha, não, observarão ali está dizendo como um dever geral de conduta, mas sem combinação de sanção. Por outro lado, a doutrina majoritária sobre o tema, especialmente baseada naqueles debates que embasaram o CPC 2015, dizem que claramente o artigo 927 estabelece hipóteses de vinculação, de modo que tais decisões ali mencionadas devem ser observadas como precedentes, sob pena de reforma da decisão. A não observância desses precedentes, de acordo com a doutrina majoritária, implica, na verdade, a presença de vícios na decisão e, a depender da natureza do vício, a nulidade da sentença ou, se possível, a sua reforma de acordo com o entendimento ali previsto. Vocês devem perceber ali que eu deixei duas cores diferentes. As duas primeiras hipóteses previstas no artigo 927, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os enunciados de súmula vinculante, já estão previstas na Constituição. A eficácia vinculante dessas decisões já derivam do texto constitucional. E possuem eficácia vinculante, na verdade, independentemente da sua tese. Independentemente, talvez, em última análise, da tese ali fixada. Porque o caráter vinculante desses dois primeiros incisos deriva da opção constitucional. O problema vem em relação às demais hipóteses. Acordos do incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, matéria constitucional, Supremo Tribunal Federal, orientações do plenário ou do órgão especial que estiverem vinculados. Qual seria o problema disso, na verdade? Feita uma leitura a partir de um plano puramente positivista da Constituição, seria possível sustentar, como alguns até sustentam ainda minoritariamente, que o CPC 2015 passou a inovar onde a Constituição não autorizou. Porque a Constituição, feita na sua opção política, determinou que as hipóteses de vinculação seriam as duas primeiras. E o CPC, oriundo de uma lei federal, um ato, portanto, infraconstitucional, teria aumentado essas hipóteses de vinculação. Mais do que isso, logo na sequência, o artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015 cria novas hipóteses e um procedimento bastante específico sobre a reclamação. E a única hipótese constitucionalmente prevista de reclamação seria, na verdade, o inciso 3º. Todas as demais hipóteses da reclamação seriam criadas pelo CPC em dissonância do texto constitucional. Nessa perspectiva, alguns entendimentos passaram a surgir sobre isso. O primeiro entendimento, que me parece mais razoável, é que, por conta daquela estrutura constitucional mencionada, sobretudo do artigo 5º, é possível que um Código de Processo Civil estabeleça, sim, hipóteses de vinculação. O respeito aos precedentes não é apenas uma opção prevista num artigo específico da Constituição, mas deriva da própria estrutura estabelecida nos direitos fundamentais, conforme já dito anteriormente. Mais difícil, no entanto, é sustentar a constitucionalidade da reclamação. Embora seja um nome bastante controvertido, eu vi, por exemplo, um texto já feito sobre o Pedro Lenza, em que ele defende a utilidade, a importância da vinculação dos precedentes, portanto, a constitucionalidade do artigo 927, gerando a obrigatoriedade de seguir todos aqueles precedentes em nome de uma estabilidade, mas defende, na opinião dele, embora um tanto ainda quanto minoritária, que as demais hipóteses para reclamação já seriam inconstitucionais. Diz ele, há necessidade de vinculação na forma do artigo 927, se o juiz não observar aquele precedente firmado, será passível de reforma, mas reclamação constitucional há uma previsão expressa na Constituição do que cabe ou não, e não poderia o CPC inovar em cima disso. Tudo bem? Bom, indo adiante então, para deixar mais claro, o problema está em uma possível incompatibilidade do texto constitucional com a opção do Código do Processo Civil.
Mas se for procurar sempre o debate que precedeu a aprovação do Código de Processo Civil de 2015, vai se ver que o fundamento da vinculação precedente nunca foi a menção expressa à reclamação constitucional. A vinculação do precedente, ela vai muito além disso. Ela é, acima de tudo, como eu já disse, um tema de direito fundamental. E por que não dizer direito fundamental de primeira dimensão ainda? Porque ali vem prevista a estabilidade, a celeridade, a isonomia, dentre outros aspectos. Para deixar mais claro, como método mnemônico ali, as previsões constitucionais expressas de vinculação seriam as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, porque o controle concentrado ele é vocacionado a isso, é exatamente fixar uma tese geral a respeito de inconstitucionalidade, é o objeto daquela ação, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade, enquanto que o controle difuso utiliza da inconstitucionalidade apenas como razão de decidir. Apenas um caráter incidental, uma via difusa mesmo. E a segunda e última hipótese constitucionalmente prevista estaria na edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante. Poderiam me questionar o seguinte: será que haveria necessidade ou utilidade do legislador inserir novamente a previsão de que súmula vinculante, por exemplo, gera eficácia vinculante, ou bastava a previsão do texto constitucional? Em uma primeira leitura, prima facie, eu poderia dizer claramente, não, basta o que está na Constituição, é uma repetição desnecessária. Mas eu me arrisco a dizer que talvez tenha uma utilidade prática em o Código de Processo Civil trazer a previsão novamente, repetindo dessas duas hipóteses já constitucionalmente admitidas. Embora a doutrina faça uma crítica antiga sobre isso, a respeito do que seria ou não justificável para a utilização da reclamação constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou uma tese no sentido de que só cabe reclamação constitucional contra aquele ato que violar diretamente o dispositivo da decisão paradigma. Ou seja, atos que não violem frontalmente o dispositivo da decisão paradigma, mas que mesmo assim violem a razão de decidir, a ratio decidente, os fundamentos determinantes daquela decisão, não dão aso à reclamação. E essa é uma crítica antiga da doutrina, porque logo na sequência a gente vai ver que o importante para a fixação do precedente não está no dispositivo. Aliás, o dispositivo ele chega a ser irrelevante para a fixação do precedente, porque o precedente ele está na fixação da tese como fundamento determinante da decisão, na criação de um ato normativo, que a gente vai ver na sequência. Mas o STF, que claramente talvez saiba desse aspecto, evidentemente, utiliza de uma jurisprudência defensiva que vem sendo criticada pela doutrina constitucional exatamente por isso. Se não violar frontalmente o dispositivo daquela decisão, não cabe reclamação constitucional, mesmo que ali existisse violação à tese, que é o que importa. Talvez o novo CPC, então, ao reafirmar esse caráter vinculante, inclusive da tese fixada, que a gente vai ver na sequência, pode incentivar a modificação dessa postura do Supremo Tribunal Federal. E para deixar claro novamente, embora a gente já tenha dito, são essas as hipóteses previstas no novo Código de Processo Civil e não previstas na Constituição, mas que o só fato de não fazerem previsão na Constituição não as torna inconstitucional. E o objetivo aqui, dessa rápida e singela exposição, na verdade, é tentar trazer alguns argumentos sobre a utilidade do precedente, mas acima de tudo sua constitucionalidade, porque, como eu disse, precedente é um tema, acima de tudo, constitucional. O primeiro argumento que é preciso trazer a respeito disso, ali você vê a uma caricatura, um desenho do Canotilho, é a respeito do princípio da unidade da Constituição. Diversos são os princípios que vão reger os métodos de interpretação da Constituição. E se fazer uma leitura apenas isolada das hipóteses de reclamação previstas na Constituição, é um método de interpretação, na verdade, equivocado à luz dessa doutrina. Nós precisamos sempre entender a Constituição, na verdade, como um todo unitário que convive harmoniosamente. Diz o Canotilho, é preciso considerar as normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e princípios. Partindo dessa premissa, por exemplo, eu não tenho dúvidas, particularmente, de que, feita uma leitura conglobada de todo o texto constitucional,
a Constituição orienta a vinculação de precedentes. Não me parece possível em nenhum momento da Constituição extrair conclusão no sentido de que, em nome da liberdade de convicção, que é essencial, se possa descumprir os precedentes gerando a instabilidade mencionada. O princípio da unidade da Constituição, que recomenda essa interpretação como um todo, ele se liga essencialmente também a uma ideia de efetividade da Constituição. O princípio da máxima efetividade, que também é uma outra técnica, um outro princípio que direciona a interpretação constitucional, ele diz que, juntamente com a ideia de que temos que interpretar a Constituição como um todo, porque só dali iremos conseguir extrair a conclusão adequada, nós precisamos adotar, dentre todas as interpretações possíveis, aquela que empreste maior efetividade ao texto constitucional. Se entre três opções disponíveis de interpretação, é dever daquele intérprete adotar aquela conclusão que represente maior efetividade do texto constitucional. E eu não tenho dúvida também que o princípio da maior efetividade recomenda claramente que os precedentes sejam respeitados. O princípio da maior efetividade recomenda claramente que os precedentes devem ser respeitados, porque só assim é possível efetivar, dentre outros aspectos, os direitos fundamentais. O princípio da máxima efetividade é muito ligado a essa tese dos direitos fundamentais como um todo. Se diz hoje que nós já conquistamos um belíssimo rol de direitos fundamentais. Nós já passamos a era de aquisição desses direitos. Esses direitos já foram declarados, estão bem declarados. Na doutrina constitucional, por exemplo, nós já estamos falando a 7ª geração de direitos fundamentais. Água potável, entre outros aspectos, são gerações mais recentes. Mas nós vivemos efetivamente a crise de efetivação dos direitos fundamentais. José Saramago, que foi citado aqui uma vez, ele chegou a falar o seguinte: talvez esteja na hora de parar de falar em adquirir direitos humanos e falar em dever humanos, para falar em mais efetividade. O princípio da máxima efetividade parte dessa ideia de que o maior desafio do constitucionalismo atual não é mais ter uma teoria consolidada sobre os direitos fundamentais, mas é, acima de tudo, encontrar soluções para torná-lo realidade. O princípio da máxima efetividade, portanto, não me parece outra conclusão diversa, recomenda claramente a efetivação de uma estabilidade nas decisões judiciais em nome de um poder judiciário mais previsível, coerente e seguro, porque assim será possível, ainda que timidamente, avançar na tutela desses direitos fundamentais. Por fim, eu trouxe ali a obra do Conrad Hesse, que é a força normativa da Constituição. A obra do Conrad Hesse é uma antítese à visão do Ferdinand de Lassalle sobre a Constituição folha de papel, uma Constituição meramente sociológica, que o que manda, na verdade, não está ali na Constituição, mas seriam os fatores reais de poder, algo oculto, que circunda as instituições de poder e que realmente determina ali o que acontece. Diz o Fernando Lassalle, numa expressão que muita gente já conhece, que a Constituição, se ela se distanciar desses fatores reais de poder, será uma mera folha de papel. Já Conrad Hesse diz o seguinte: embora eu não possa entender que a Constituição vai conseguir sempre alterar a realidade, eu preciso reconhecer que a Constituição tem que ter uma força normativa própria, passível de gerar o controle de constitucionalidade dos atos contra ela praticados. E essa força normativa é preciso estabelecer para que ela altere a realidade de pouco em pouco. Mesmo que essa Constituição tenha nascido de forma bastante distante daquela realidade, a Constituição tem que ter uma especial e particular força normativa para, a partir de seu controle, alterar de pouco em pouco essa realidade. Se atribui a Rui Barbosa, sinceramente não sei dizer se é ele, a seguinte frase: que não há numa Constituição cláusulas a que se deva atribuir meramente o valor moral de um conselho, de um aviso ou lição. Todas as normas constitucionais devem ter força imperativa de regras ditadas pela soberania popular, nacional ou popular de seus órgãos. A força normativa é algo essencialmente cultural, porque precisamos entender que a Constituição não pode se resumir uma promessa constitucional inconsequente, que muitas vezes se diz. E novamente aqui eu retomo a ideia de que a vinculação dos precedentes deriva claramente dessa estrutura
uma estrutura bastante de eficiência da Constituição na efetivação de direitos fundamentais. Trouxe rapidamente aqui números que muita gente já conhece, são os dados do Justiça em Números de 2015, mas tomam por ano base 2014. Foram baixados 28,5 milhões de processos no Brasil, a taxa de congestionamento foi de 71% e novos processos foram 28 milhões. Isso poderia levar a uma falsa ideia de que mais ou menos ficou zerado, né? Entrou 28, baixou 28. Mas, na verdade, entre aqueles 28,5 milhões do primeiro item, existem processos de muitos anos, de muitos e muitos anos. Então, o que efetivamente baixou do novo ano, certamente é bastante inferior a 28,8. O estoque cresce a cada ano, né? Bom, até pela brevidade do tempo, eu acho que um debate sobre a efetividade constitucional, sobre esses princípios constitucionais, é um tema bastante alongado. Mas é preciso discutir rapidamente aqui o que vem a ser um precedente. Se precedente em toda e qualquer decisão judicial, se há de fato a obrigatoriedade de seguir qualquer decisão judicial que ali seja mencionada, ou se, pelo contrário, precedentes têm predicados que lhes sejam particulares. Eu vi esse informativo da TJ Distrito Federal e parece uma síntese bem arriscada, mas não deixa já de trazer uma premissa de que precedente e jurisprudência são coisas distintas. Eu posso dizer aqui para vocês, sem dúvida alguma, que nem toda decisão judicial é um precedente. Nem toda decisão do Superior Tribunal de Justiça, nem toda decisão do Supremo Tribunal Federal constituem precedentes que vão gerar aquela vinculatividade que eu mencionei. Aliás, pouquíssimas decisões, vocacionadas especificamente dentro do artigo 927, é que tem essa característica de precedente. O que vem a ser um precedente, então? O precedente é baseado essencialmente numa ideia de que aquela decisão judicial ela vai ter uma eficácia normativa. Toda sentença, já passaram aquela estrutura dialética aqui, o autor da petição inicial ele fixa uma tese, a contestação traz a antitese, a antítese, e o juiz faz a síntese na sentença. E uma doutrina clássica diria que toda sentença faz norma, uma norma para aquele caso concreto, uma norma individual. Mas o precedente ele dá um passo além disso. Além de fixar essa norma individual para aquele caso concreto, porque é uma norma que vai vincular aquelas partes da demanda, fixa-se também uma norma geral. Já fui notificado pelo Abelardo. Fixa-se uma norma geral. Então, uma característica inicial do precedente é dizer que ele tem um caráter normativo geral. Ele não tem uma normatividade individual daquele processo especificamente. Precedente, em rápida suma, é um julgamento que serve de razão de decidir para outro julgamento. Assim, o precedente nasce a partir do instante em que realmente passa a ser utilizável como fundamento determinante da decisão de outro julgamento. Então, o habeas corpus decidido pelo Supremo Tribunal Federal não é um precedente, a não ser que naquele habeas corpus tenha sido fixada uma tese em caráter normativo, que tenha não só o caráter normativo individual, vinculando aquele caso concreto, mas um caráter normativo geral que possa gerar a amoldagem desse julgado a outras hipóteses. Precedente fixa a norma geral, como eu disse. Seu núcleo essencial deve servir de diretriz para julgamentos de casos análogos. E por fim, algumas características que eu já não vou abordar aqui diante da escassez do tema, mas existem 3 elementos essenciais para trabalhar com a ideia de precedente, e aqui é uma suma bastante arriscada. A ratio decidendi, que na verdade nada mais significa que os fundamentos determinantes da decisão, é o núcleo do precedente. O precedente não vem fixado no dispositivo da decisão, mas na tese que ali foi criado como fundamento determinante, e esse fundamento pode vir a ser utilizado em outros casos. Por outro lado, o obter dictum, ou obter dicta no plural, na verdade seriam os argumentos utilizados importantes para aquele caso concreto, mas que não interessam a formação do precedente. Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, vai utilizar um caso extremamente complexo, vai usar várias e várias laudas para trabalhar com aquele caso, mas apenas um parágrafo daquele julgado é que de fato constitui precedente. O resto é o obter dictum. Deu para entender? E por fim, a ideia do distinguishing e overruling,
Os alunos da Escola da Magistratura sabem da minha luta, às vezes, contra o estrangeirismo, mas é uma expressão doutrinariamente muito utilizada. E o distinguishing foi utilizado no Código de Processo Civil 2015 como uma obrigação de se observar os precedentes. Foi fixada, na verdade, uma previsão legal que determina que o juiz deverá fazer em todo caso o procedimento de distinção. Ele deverá pegar o precedente, analisar se aquele precedente se encaixa ou não naquele caso. A distinção nada mais é do que um trabalho de comparação do caso concreto com aquele precedente. É preciso valorar se as particularidades do caso compartilham semelhança com o paradigma normativo, levando em consideração nessa tarefa os fundamentos determinantes do precedente, a ratio decidente, não apenas o dispositivo. O que importa é a tese. Isso vem ali no inciso 5º, eu já estou finalizando, do artigo 489, que diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem indicar seus fundamentos determinantes, ratio decidente, em outras palavras, porque é o núcleo do precedente, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, o procedimento de distinção ou distinguishing, ele não se limita à possibilidade do juiz dizer que ele não se aplica no caso concreto. Talvez uma primeira leitura poderia dizer o seguinte: não, só vou fazer distinguishing quando for para dizer que o precedente não se aplica no caso concreto. Mas o distinguishing, embora tenha esse nome que possa levar a essa precipitada leitura, ele determina, na verdade, sempre que um precedente for invocado no processo, a necessidade de realização de comparação, de cotejo do caso concreto com aquele precedente, dizendo se aquilo decidido anteriormente se amolda ou não as particularidades do caso. Então, quando é que eu vou ter que utilizar o distinguishing na decisão? Eu posso dizer poucas vezes. Poucas vezes. Porque muitas vezes pegamos uma petição, ou os desembargadores pegam sentenças nossas prolatadas, com a citação de inúmeros julgados. Às vezes a pessoa gosta de ter uma homenagem ao Pacto Federativo e cita um de cada estado da federação, praticamente. E aí imagina a necessidade de você promover uma distinção de cada um desses julgados. Seria um trabalho manifestamente improdutivo. Mas o que eu quero deixar aqui para finalizar mesmo, que é o último slide, o procedimento de distinção, ele não vai se fazer em todo e qualquer julgado citado dentro de um processo. Aliás, ele vai fazer poucas vezes. Ele vai ser feito quando for citado um real precedente. Então, a exigibilidade do artigo 489, parágrafo 1º do artigo, inciso 5º, não é para toda e qualquer decisão que for mencionada no processo, mas apenas para aquelas decisões mencionadas no processo, seja nas petições ou em grau recursal, na sentença, decisão, decisões que tenham eficácia normativa, que tenham, à luz do artigo 927, o caráter de precedente. O overruling não é o objeto dessa palestra, é a superação do precedente, em última análise. O precedente deixa de existir, é substituído por outro. Esse é um tema bastante interessante, mas que extrapolaria aqui. Eu agradeço a todos, desculpe por ter estourado um pouco tempo.